Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas! Porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas e vocês mesmos não entram, nem deixam entrar mais ninguém nele. Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Como minha mão direita pode fazer uma coisa sem a minha mão esquerda saber? Eu quero dizer para serem generosos, sem pensar nisso. Quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ouvimos falar de você. É mesmo? A parábola da rede. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Por favor, o nosso mestre está cansado. Ele teve um longo dia de caminhada. Está tudo bem. Tudo bem. Você disse que os anjos virão e separarão os perversos dos justos. E quando você acha que eles chegarão, mestre? Os meus amigos e eu acabamos de voltar de um casamento. O pai da noiva era um homem de grande riqueza, Abner. À medida que a noite se passava, perto do final do banquete, o que vocês acham que os servos dele estavam fazendo em casa? Esperando. Se forem bons servos. Esperando onde? Nos quartos deles? Na cozinha? Esperando no portão. No portão. E fazendo o quê? Estavam parados ali no escuro? Segurando lamparinas. Mas por quê? Por que eles não descansaram? Porque eles não sabiam quando ele voltaria. Suponhamos que eles acharam que o mestre demorou a chegar. Então, dormiram na cama dele? Ou se embriagaram com o vinho dele e deixaram as lamparinas se apagarem? Essa é fácil. Eles seriam demitidos, depois expulsos e mal falados. E diriam que se algum dia eles aparecessem de novo... Meus amigos, shalom, shalom. Nós estávamos passando e ouvimos uma voz conhecida. Ouvimos sobre o casamento, pode fazer o mesmo no poço perto da minha casa? Você os conhece? Sim, a Maria os apresentou para mim. Fiquem conosco. Por que não? O senhor estava dizendo... Sim. Obrigado, Tiago. Os servos. Então assim será, no fim de todas as coisas. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Portanto, vigiem e conservem acesas suas lamparinas e iluminando. Então vocês acham que porque Pilatos os matou, eles devem ter sido piores pecadores do que os outros? Sei que Pilatos não estava fazendo isso por esse motivo, mas Deus deve estar punindo-os por alguma coisa. Não, Deus não vê um como pior do que o outro. Todos devem se arrepender ou perecer. Vocês sabem sobre a torre de Siloé que caiu e matou 18 pessoas, certo? Claro. Acha que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? Não. Todos devem se arrepender ou perecer. Eu estou sem pistache, nozes, pão e água. Você pode ir até a Débora e pedir mais pão para alimentar essa multidão? A Débora está na porta. Eles já estão sendo alimentados. Mas o que ele está falando? Eu não entendi. E a oração? O que tem ela, Shula? Eu não gosto de orar em voz alta porque tenho vergonha dos líderes que sabem como fazê-lo bem melhor do que eu. As palavras difíceis não importam. Grande parte é só para se exibir mesmo. Não se preocupe de fazer isso em público. É melhor entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ao seu pai, que vê você em segredo. Acontece o mesmo ao dar aos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Como minha mão direita pode fazer uma coisa sem a minha mão esquerda saber? Eu quero dizer para serem generosos, sem pensar nisso. Não faça para se exibir, para impressionar os outros. E também não tem que se parabenizar em particular. Dê com humildade. Porque sabemos que Deus busca mais os doentes do que os saudáveis. Pensem da seguinte forma. Alguém entre vocês é um pastor de ovelhas? Eu sou. Bem-vindo. É uma honra ter você aqui. Eu guardo um lugar especial no meu coração para pastores. Quem está com o seu rebanho agora? Meu irmão. Estamos nos revezando. Quantas ovelhas? Temos 100, professor. Digamos que uma delas se perca. O que faria? Eu iria procurar, é claro. É claro? Mas e as outras 99? Teria que deixá-las para trás. Não posso perder nenhuma. E se você a encontrasse? Eu a colocaria sobre os meus ombros e a levaria para casa. E provavelmente dançaria de alegria.
E o que você diria aos seus amigos que estavam preocupados com você? Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Viram o que ele acabou de dizer? Ele se alegra mais com aquela ovelha do que com as 99 que nunca se perderam. Portanto, não é vontade do meu pai que um desses pequeninos morra. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Olha para eles. Não daria para diferenciar judeu de samaritano pela forma como estão ouvindo. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá. Primeiro, reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pois essa é a lei e os profetas. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Como ele está? Pois da mesma forma que julgarem, sermão? vocês serão julgados. As palavras são as mesmas que estão escritas, mas... E a medida que usarem, Agora ele também está será dizendo. usada para medir vocês. Não temam. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Muitos de vocês foram batizados por João. Eu mesmo fui batizado por ele. Vocês ouviram como ele era forte, como acreditava plenamente. No entanto, agora, até ele tem dúvidas. Quando vocês foram ao deserto para vê-lo, vocês esperavam ver um caniço agitado pelo vento? Um homem vestido com roupas finas, como nos palácios reais? Ou será que foram ver um profeta? Profeta! Um profeta. Sim. E eu vos digo, João é quem Isaías e Malaquias falaram. O que eles disseram, Tiagão? Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Isso deve significar alguma coisa. Entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que o João. E até ele tem dúvidas. Outro blasfemador possuído por demônios. E você o chama de maior? Ele chamou seus líderes religiosos, seus homens de Deus, de víboras. Você vai falar alguma coisa? Acho que o silêncio é a resposta dele. E eis o que é tão maravilhoso. Ninguém é maior do que o João aqui na terra. Mas o menor no reino dos céus é maior até mesmo do que o João. E o próprio João diria o mesmo. Então, por favor, ouçam com atenção. Não percam tempo para ouvir a verdade que eu tenho para vós. O reino dos céus está próximo, mas muitos nessa geração estão perdendo. Não percam. Aqueles que rejeitaram a mensagem de arrependimento do João e aqueles que agora estão rejeitando a minha. Vocês me lembram aquelas crianças no mercado que ficam brincando enquanto os adultos estão ocupados. E vocês sabem como elas fingem ser adultos em um casamento ou até em um funeral. Vocês são como as crianças que se recusam a brincar. Seja um jogo feliz ou um jogo triste, não importa o que seja. E como a fábula de Esopo, os outros dizem, nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas não se entristeceram. Você e os que são da sua ordem dizem que João tem um demônio porque vive no deserto, pregando arrependimento enquanto jejua e não bebe vinho. E agora o Filho do Homem vem pregar a salvação enquanto come, enquanto bebe, enquanto dança. E eu sou chamado de comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Não importa o que for colocado diante de você, você vai rejeitar. Cuidado com isso. Sabedoria não é nada se não for posta em prática. A sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Ao ver o que está acontecendo com aqueles à sua volta, ao ver as vidas sendo mudadas pelo arrependimento e pela salvação, não ignore as evidências do reino de Deus. Ai de você,
se não recebê-lo. Perdão, eu gostaria de lembrar a todos que Quintus impôs um limite de 25 pessoas para todas as reuniões ao ar livre na última parte do dia. De acordo com as minhas estimativas, nós estaremos muito em breve correndo risco de detenção. Esse homem tem razão. Todos vocês, voltem para suas casas e abrigos imediatamente. Eu disse imediatamente. Vamos voltar para nossas casas. Tá tudo bem. Eu vou contar uma história. Eu sei. Mas isso é outra coisa que nós judeus fazemos. E pensando bem, os gregos também. Então agora me escutem. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Fala mais alto, estamos ouvindo. Nós ouvimos aqui. Não dá pra ouvir. Um pouco mais alto. Mais gente ouvindo. Eu vou voltar para que possamos receber o maior número possível. Alunos, por favor, se espalhem, organizem as pessoas e ajudem a passar as minhas palavras para quem estiver longe. Você quer nos mandar para... Vamos. Podemos confiar nele, João. Zé, Tiagão, fiquem aqui para protegê-lo. Muito bem, por aqui, pessoal. Esse homem, Leandro, perguntou como eu posso inspirar e transformar algumas pessoas. Mas parece que isso ameaça e causa repulsa em outras. E assim, como eu disse, eu gostaria de responder com uma história. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita. A 100, 60. E também 30 por 1. A 100, 60. E também 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu repito, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu a... Você está vendo isso? E as aves vieram e a comeram. Simão, essa multidão. Estamos completamente cercados. Deve ter milhares. O que eu vou dizer é tanto para os judeus quanto para os gentios. Muitas cidades estão perdendo a necessidade de arrependimento e retidão. Já preguei e fiz milagres em várias cidades, assim como meus seguidores. E ainda assim eles não atingem seus objetivos. Muitos de vocês estão aqui me ouvindo, desejosos de se aproximar de Deus, desejosos de encontrar a paz em suas almas. E ao fazer isso, vocês têm mais sabedoria do que a maioria dos líderes religiosos que se recusam a ser humildes. Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho.
e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. E eu estou revelando o Pai a vocês agora, judeus e gentios. O que está causando comoção em seus corações, no meio de tanta divisão e inquietação, é o Deus Pai sendo revelado a vocês. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Falando em descanso, todos precisamos disso agora, inclusive eu. Então, onde quer que você queira deitar a cabeça, vamos dormir. E eu vou continuar amanhã. Shalom, shalom. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Alguns não estavam aqui quando o senhor curou o cego. Nos mostre outro sinal. Eu sei que vocês querem mais sinais e prodígios para que possam acreditar com certeza. E eu os fiz. Essa é uma geração perversa que pede um sinal. E quando tudo o que procuram são sinais e prodígios, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para o povo de Nínive, o Filho do Homem também o será para esta geração. A Rainha do Sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eu digo, agora está aqui o que é maior do que Salomão. Você se proclamaria maior do que Salomão? Que direito teria a rainha de Sabá de nos julgar? Ah, Rabino Akiva, Rabino Josias, vocês voltaram. Estão querendo entender melhor o meu ensinamento? Talvez. Ouviu nossas perguntas. Bom, me permitam deixar mais claro. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora, está aqui o que é maior do que Jonas. Os homens de Nínive eram maus. Sim, mas até eles estavam qualificados para julgar essa geração. Porque pelo menos se arrependeram quando Jonas pregou. Alguém está registrando isso? Deve ser registrado palavra por palavra, para que possa ser mantido no sinédrio e exposto pela insolência desprezível que até mesmo seus seguidores defendem. Vocês já o interromperam bastante. Nós queremos ouvir mais. Então é contagioso. Como uma doença. A arrogância e a insubordinação desse herege se espalham rapidamente entre a classe inculta de Cafarnaum. Vá, conte a Quintus o que está acontecendo. E passe uma mensagem diretamente de mim. Preste bem atenção. Eu não posso sair daqui no momento. Você vai entregar a mensagem. Se você o serve, vá agora. Alerte Quintus de que vai haver uma reunião. E avise que Áticos passou esta mensagem. Ele não é um herege. Acabamos de vê-lo fazer um milagre. Ah, sim. Nazareno, acabei de falar com um homem que afirma que você curou a cegueira dele hoje. No Shabat. É uma pergunta ou... Me disseram que você jogou lama nos olhos dele. Onde você conseguiu lama sabendo que não deveria fazer preparações de cura no Shabat? Foi fácil. Eu simplesmente cuspi na terra. Você tocou no rosto dele com sujeira? Limpeza. É nisso que se apega? Você afirma ser professor.
ser filho de Deus e não honra as leis de pureza nem mesmo no dia mais sagrado da semana? Vocês, fariseus, limpam a parte de fora do copo e do prato, e comem e bebem, e tudo isso vai para dentro de um corpo cheio de ganância e maldade. Seus tolos! Quem fez o exterior não teria feito também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo lhes ficará limpo. Está dizendo que dar esmola é mais importante do que estar ritualmente limpo? Estou dizendo que a sua obsessão pelo que é limpo e impuro vai mais longe do que Deus pretendia e não faz bem para ninguém, além de você mesmo. Pagamos o dízimo de tudo para o benefício dos pobres, até as menores plantas cultivadas em nossos jardins. E por isso eu digo, ai de vocês, fariseus! Dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, medindo com cuidado até a última grama, mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei. Justiça, misericórdia e fidelidade. São guias cegos. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Olhem estas pessoas! O que tem feito para ajudá-las? Nós as ensinamos a observar a lei perfeita de Deus, enquanto você ativamente desafia, quebra e encoraja os outros a se desviarem dela. Todos vocês. Este homem é perigoso. Ele está desviando vocês. As palavras dele trazem esperança e cura. As palavras dele são blasfemas, heréticas. Então eu digo, ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações nos mercados. Retire isso. Retire isso agora mesmo. Retire suas palavras insultantes. Ah, mas eu tô só começando. Ouçam com atenção. Aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele abre a porta e elas ouvem sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir todas para fora, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Você já ouviu antes? Não. Elas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele. Porque não reconhecem a voz de estranhos. Eu, não sei se entendi. Essa figura de linguagem que está usando, poderia explicar com mais clareza? Queremos entender. Isso é importante. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Vá buscá-los Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, simplesmente não tem como reconhecer qualquer coisa depois da Torá. Não podemos Existem discutir apenas isso. 5 livros. É isso, não tem mais Salmos. Davi... Davi não é a Torá. Não é a estrutura sagrada. Certo? Podemos concordar com isso? Você precisa... O quê? Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando ele vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele se encaixa na descrição do homem que procuramos. Você sabe quem ele é? Não sei, eu esperava que me dissesse. E tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. Outras ovelhas que não são deste aprisco. Está se referindo aos gentios?
Então haverá um só rebanho e um só pastor. Por essa razão que o meu Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para então retomá-las. Isso não é real. Não há ressurreição. Pelo menos nenhuma que um mortal possa ter autoridade para promulgar para si mesmo, uma vez que pereceu. A gente tem que fazer alguma coisa. Apenas preste atenção, Judas. Alguém tem que ir buscar Shammai imediatamente. Ele viajou para o feriado. Como podemos prestar atenção quando esses homens não param de falar e de insultar ele? Jesus nunca especificou no que prestar atenção. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por vontade própria. Tenho autoridade para dá-la e tenho autoridade para retomá-la. Esta ordem eu recebi do meu Pai. Você afirma ser o Filho de Deus? Por favor, responda. Quem é o seu pai? Será que dá pra falar baixo? Estamos tentando ouvir o nosso mestre. Esses não são os ensinamentos de um mestre confiável, mas sim de uma pessoa louca. Escreva o que eu tô dizendo. Você vai se arrepender de dizer isso. Olha a língua. Você está falando com um membro do grande sinédrio. Judas, volte aqui. Você está perdendo os detalhes. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. O que isto significa? Aquele que ama a sua vida, a perderá. Aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa me seguir. Pois onde eu estou, o meu servo também estará. Mas que bom ver você aqui. Onde mais eu ia estar? Onde vão ficar? Talvez os homens saibam. Olha, eu tenho acesso a uma casa grande no bairro de Yassin. É da minha amiga Phoebe. Será que ela aceitaria 15 estranhos? Ela não fica em Jerusalém durante esses festivais. Ela odeia multidões. Mas tem muitas camas e uma entrada discreta por um beco nos fundos. Parece perfeito. É só me dizer que peço para prepararem os quartos. E posso pedir que façam uma limpeza cerimonial também. Obrigada. Agora minha alma está perturbada. O que eu vou dizer? Pai, me salva desta hora? Não. Não. Mas eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai! Glorifica o teu nome! Essa era a voz de um anjo? Parece que eu ouvi a palavra glorificar. Continua ouvindo. Você ouviu isso? Isso foi um trovão? Não foi um trovão. Esta voz veio por causa de vocês. E não por minha causa. Teremos muitos sinais esta semana. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora, será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos até mim. O que quer dizer? A luz estará entre vocês por mais um tempo. Andem enquanto vocês têm a luz,
para que as trevas não o surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos e filhas da luz. Dessa vez foi só um trovão. E acho que todos sabem o que significa esse som. É hora de encontrar abrigo. Eu volto a falar com todos em breve. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Fiquem a postos, soldados. Deixem que o homem fale. Então, o que tem a dizer em seu favor? Não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas fazem dela um covil de ladrões. O zelo pela sua casa me consome. Este homem é instável. Guardas, levem o sumo sacerdote para um local seguro. Não se deve mais comprar animais e nem trazer sacrifícios por este portão. Vocês me ouviram? Mas é a Páscoa. Eu disse que não mais. Você! Que direito você tem de interromper a venda de oferendas? Com que autoridade está fazendo tudo isso? Com a minha! Ele não tem autoridade aqui! Quer que acreditemos em você? Legitime a sua reivindicação nos dando um sinal. Você quer um sinal? Destruam este templo. E em 3 dias, eu o levantarei. Esse templo levou 46 anos para ser edificado. E você vai levantá-lo em 3 dias? Você me ouviu. Isso é uma ameaça? Vocês já profanaram esse templo. Com a ganância e desonestidade que permitiram. Oprimindo o nosso povo. E destruindo a fé das pessoas. Eu nem reconheço esse lugar. E essa é a casa do meu pai. Hosana ao filho de Davi! Hosana ao filho de Davi! Pois o reino dos céus é como um homem que, ao sair de viagem, chama seus servos e confia a eles os seus bens. A um, ele deu 5 talentos. A outro, 2. E a outro, 1. De acordo com a sua capacidade. E então, ele foi embora. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Assim também o que tinha 2 talentos, conseguiu ganhar mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu. Ah! Shmuel, que bom ver você de novo. Acredito que não veio sentar e ouvir os meus ensinamentos. Nós temos perguntas. Perguntas que devem ser respondidas diante de todas essas pessoas. Para que elas saibam quem estão ouvindo. Elas já sabem. Tá tudo bem, Pedro. Por favor, perguntem. Você disse algumas coisas ousadas. E ontem também fez coisas ousadas. E sim, você realizou alguns
feitos impressionantes, mas se eles são legítimos, me responda uma coisa. Com que autoridade você está fazendo essas coisas? E quem deu a você essa autoridade? É uma pergunta importante. Mas antes de eu responder, eu vou fazer uma outra pergunta. E se me responderem, então, eu direi com que autoridade eu faço essas coisas. Se querem falar sobre autoridade e qualificações, me respondam isso. O batismo de João, de onde vinha? Do céu ou dos homens? De onde vinha? A obra dele, os batismos de milhares. Qual era a origem deles? Humana ou divina? Ah, que bom que estão considerando com calma. Como líderes desse povo, esperamos que sejam cuidadosos com seus ensinamentos. É uma armadilha. Se dissermos que a autoridade de João veio do céu... Ele vai perguntar por que não acreditamos nele. Mas se dissermos do homem, o povo vai nos apedrejar até a morte porque está convencido de que João era um profeta. Uma cilada. Não vou ser apedrejado hoje. Diga apenas que não sabe. Como saberíamos? Podemos ser honestos. Não podemos, com total confiança, responder com certeza quanto à origem humana ou divina da obra de João. Então não podem responder a minha pergunta. Sendo assim, não responderei a de vocês. E não direi com que autoridade eu faço essas coisas. Eu tenho outra história para vocês. Ouçam com atenção. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela. Cavou um tanque para prensar as uvas. Construiu uma torre e a arrendou para lavradores. Depois, foi para outro país. Shalom, shalom! Shalom! Quando chegou a época da colheita das uvas, enviou um servo para receber os lucros. Mas os lavradores pegaram ele e espancaram. E o mandaram embora de mãos vazias. Mais uma vez, ele enviou a eles outro servo. E eles bateram em sua cabeça e o trataram de forma vergonhosa. Então ele mandou ainda outro servo. E ele foi apedrejado até a morte. Não, não, não! Ai, essa doeu. Parece que ele está bem morto. Por fim, o mestre enviou o próprio filho, dizendo... Com certeza! Vão respeitar o meu filho! Mas quando os lavradores viram o filho, eles disseram a si mesmos... Esse é o herdeiro. Anda, vamos matá-lo, para tomar a herança toda pra gente. E como funcionaria? Bom, já que o proprietário está fora do país, se eliminarmos o herdeiro, podemos ter todo o controle da vinha e aí ficar com os lucros. E eles o pegaram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. E quando, enfim, chegasse o dono da vinha, o que ele faria com os lavradores? Eu pergunto a você, Shmuel, e aos seus amigos. Essas pessoas desejam ouvir vocês. E você só fala a verdade. Ele mataria todos eles. E aí ele arrendaria a vinha a outros, não é? Sim. Aqueles que realmente entregarão os lucros. Onde você quer chegar? Eu não entendi. Eu receio ter entendido. Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Espera, ele está falando de nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês
e dado a um povo que dê os frutos. Um mundo totalmente novo! Ele deveria ser preso pelos guardas do templo por tal calúnia, mas a multidão nunca permitiria. Agora está na hora de fazermos o que Caifás disse. Precisamos fazer com que ele diga coisas que ou as pessoas ou nossos ocupantes não vão gostar. Sim. Pergunte a ele sobre os impostos. Gedera, tem soldados romanos lá fora. Pode se certificar de que eles estão ouvindo com atenção que pode ter um criminoso aqui? Por quê? Eles não podem entrar nesse pátio, mas se ele der a minha pergunta uma resposta que as pessoas querem ouvir, eles vão prendê-lo quando sair. E quando não puder revidar, vai ser desmascarado. Atenção! Por favor, aqui! Eu tenho uma importante e respeitosa pergunta a fazer a esse mestre. E ela se aplica a cada uma das pessoas aqui, ao dia a dia de todos. Professor, embora possamos discordar em algumas interpretações, uma coisa ninguém pode negar, que fala com integridade. Você não mede palavras. E acho que está muito claro para todos aqui que não é influenciado pela opinião pública porque não é dobrado pelas aparências. Você é o tipo de pessoa imparcial a quem podemos fazer essa pergunta e não esperar a ofuscação ou a resposta evasiva de um político. Diga-nos então o que pensa. É correto pagar impostos a César ou não é? Vocês estão querendo me testar. Tá bem. Mostrem a moeda do imposto para Roma. 1 denário. Alguém? Qualquer um. Obrigado. Digam! Essa imagem e essa inscrição de quem são? A imagem é de César e a inscrição... Eu não gosto de proferir coisas pagãs, mas... Tá tudo bem. Você só está respondendo a uma pergunta. Tibérius César Auguste Filius Divi. César Augusto Tibério, filho do divino. A resposta à pergunta dele é óbvia, não é? Como justificar o pagamento de impostos a alguém que consideramos blasfemo? Zé, quem liderou a revolta sobre essa questão há mais de 30 anos? Judas da Galileia. Judas da Galileia, o fundador dos Zelotes. Vocês ainda reconhecem a resistência dele. Nós não deveríamos estar dando dinheiro a esse poder ocupante que não tem direito à terra de Deus. Essa seria a resposta óbvia. César se identifica como filho de um deus. No entanto, e daí? Estar escrito numa moeda não torna legítimo. Como podemos ser o povo escolhido do único e verdadeiro Deus e ainda pagar impostos a um pagão que afirma ser divino? Pagar impostos não é afirmar a reivindicação dele de divindade. Significa financiar coisas, como estradas bem conservadas e a proteção de Roma a este país contra invasões estrangeiras. No final, este é o mundo de Deus. Os romanos apenas vivem nele e escrevem frases vazias nas moedas. A moeda pertence a César. Vocês pertencem a ele. Portanto, eu digo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Messias é leal a Roma. Não é o Messias! Não é o Messias! Não é o Messias! Não é o Messias!
Termina a história sobre os talentos. Os talentos. Ah, sim. Onde é que eu estava? No homem com um talento. Que cavou e escondeu. Ah, claro. Então, o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no Pelo menos algumas pessoas se voltaram contra ele. É um começo. Isso não vai atrair a ira de Roma. Eu estou sem perguntas. Samuel, você conhece ele? Certamente tem alguma. Sabemos que ele alegou estar acima da lei várias vezes, mas essas pessoas não ouviram. Vamos ouvi-lo falar sobre isso. E se eles ficarem do lado dele, já os perdemos. Com sua licença, mestre. Ainda não acabou? Temos mais uma pergunta. Nunca vamos saber o que aconteceu com o homem que enterrou o talento? Eu acho que não. Qual seria o maior mandamento da lei? Essa é fácil. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é como ele. Ame o próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mas quem diria? Eles exigem tanta coisa de nós. Quem? Eles? Tudo bem, tudo bem. Escutem. Os fariseus sentam na cadeira de Moisés. Então façam e obedeçam tudo o que eles dizem. Mas não façam o que eles fazem. Pois não praticam aquilo que pregam. Nós o quê? Eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, e colocam sobre os ombros das pessoas, mas eles mesmos não levantam um dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos outros. Isso é ultrajante! Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das vestes longas, amam seus lugares de honra nos banquetes e serem chamados de rabino pelos outros. Nós somos rabinos! Para de interromper ele! Eu falei um pouco disso em Cafarnaum. Mas agora digo para vocês aqui em Jerusalém, nos pátios do próprio templo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas! Porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas e vocês mesmos não entram, nem deixam entrar mais ninguém nele. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um único prosélito. E quando ele se torna um prosélito, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês são. Jesus! Pare com isso agora! Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas! Porque vocês são como sepulcros caiados, muito bonitos por fora, mas por dentro tão cheios de ossos de mortos e de todo tipo de imundície. Porque por fora parecem justos aos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, dizendo: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Mas em suas ações, testemunham contra si mesmos que vocês são filhos dos que assassinaram os profetas. Serpentes! Raça de víboras! Como vão escapar da condenação ao inferno? Cada uma de suas palavras vai ser registrada e relatada ao sumo sacerdote. Fiquem à vontade. Sigam os passos dos seus antepassados. Isso é um convite para matarem ele. Jerusalém, Jerusalém. A cidade que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Não tá dando pra ouvir. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas. Mas vocês não quiseram. É melhor tirar ele daqui. Tem alguma coisa errada. Vamos lá. Vejam, a casa de vocês está desolada. E eu digo que vocês não me verão de novo, até que digam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor.
Eu tô só absorvendo tudo. Uma última vez. É incrível. São construções lindas feitas de belas pedras. Estão vendo essas construções? Em verdade, eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Todas serão derrubadas.